Hail the King, capítulo 421. Acumulação. Embora Fei estivesse muito perto da classe Lua e pudesse facilmente derrotar qualquer um no nível estelar, ele ainda não podia subir no ar e viajar no ar sem apoio. Portanto, ele usou a habilidade Raven e convocou um grande pássaro. Depois que ele pisou nas costas do pássaro grande várias vezes no ar, ele finalmente entrou na cidade antiga com segurança. Ele olhou em volta e sentiu que a cidade antiga da morte parecia assustadora sob o luar. As estruturas colossais de pedra brilhavam sob o luar prateado, mas também contrastavam com as sombras escuras lançadas por elas. As largas ruas estavam vazias e silenciosas, e as únicas coisas que se moviam eram o vento soprando e os fogos fantasmas, conhecidos como fogo-fato, que estavam dançando em cima de ossos brancos. Esta cidade parecia uma cidade que pertencia aos fantasmas. Os grãos de areia estavam por toda a parte na rua, e os poços secos também estavam cheios de areia. Os santuários e estátuas irregulares ainda podiam ser vistos, e um enorme palácio que tinha mais de 400 metros de altura ainda era visível de longe. Talvez esta cidade fosse velha demais, o telhado do palácio já havia desmoronado parcialmente. Depois de comparar tudo com a idade da cidade, Fei sentiu que esta cidade estava em boas formas. As muralhas de defesa ao redor da cidade tinham cerca de 100 metros de altura. Ameias densas e torres de vigia foram bem mantidas, mas a única coisa ruim era que uma tonelada de areia se empilhava sobre elas. Fei ficou parado e examinou a área usando seu enorme poder espiritual. Nenhum sinal de vida. Uma cidade morta. A integridade estrutural da cidade é boa, e esta cidade pode conter 30.000 soldados, mas... Ele logo descobriu algo estranho, parecia que um campo magnético envolvia a cidade. Fei viu vestígios disso assim que ele entrou na cidade. Os itens nele feitos de metal tremiam enquanto estavam sendo puxados para o chão. Qualquer pessoa mediana iria vacilar nessa situação, e ele ou ela poderia nem ser capaz de andar por aí com itens de metal. Somente quando Fei guardou a armadura de metal do personagem druida e vestiu uma túnica feita de pano e um par de botas de couro, o fenômeno que ele estava experimentando desapareceu. Será que este estranho campo magnético é a verdadeira razão pela qual esta cidade caiu? Fei andou pelas ruas e observou atentamente os arredores. Ele rapidamente rejeitou sua hipótese. Havia muitos esqueletos no chão e eles eram fracos, assim que Fei os tocasse, eles se separariam facilmente. Pela fraqueza dos esqueletos, Fei poderia dizer que todos eram civis quando estavam vivos. Uma luz de fósforo brilhava nesses esqueletos quebrados. Nenhum dos esqueletos estava completo, parecia que as bestas demoníacas os atacaram ou uma tropa invasora os matou. Depois que Fei avançou um pouco mais na rua principal, ele viu um alto pilar de pedra com uma tonelada de gaiolas de madeira penduradas sobre ele. As gaiolas continham muitos esqueletos e alguns dos esqueletos estavam tirando os braços da gaiola. Fei sabia que essas pessoas estavam lutando para sobreviver quando estavam vivas e morreram de fome. Ele também viu algumas coroas e alguns acessórios de prestígio em alguns esqueletos, e ele sentiu que eles eram da realeza da cidade, e eles foram torturados aqui por seus inimigos. Ao lado deste pilar de pedra, havia uma tonelada de areia. No entanto, Fei ainda era capaz de ver milhares de crânios. Havia uma pequena montanha feita de crânios, e algumas lanças de ferro com crânios nelas foram apunhaladas no chão em frente a esta montanha. Fantasmas de chamas azuis dançavam nesta montanha, e ela parecia arrepiante e assustadora. Essas pessoas foram massacradas. Um massacre sangrento. Quando Fei caminhou por essa montanha, ele sentiu que ainda podia ouvir os gritos roucos e choros, e parecia que as almas dessas pobres pessoas estavam relutantes em partir. Fei procurou em torno desta cidade antiga, e ainda não encontrou nenhum sinal de vida. O ninho das formigas berserk comedoras de metal ficava a cerca de 100 metros da cidade, e centenas de milhões de formigas berserk comedoras de metal moravam lá. Era estranho que aquelas pequenas criaturas não estivessem interessadas nesta cidade, em outras palavras, parecia que essas criaturas estavam com um pouco de medo dessa cidade.
Parece que alguma coisa nessa cidade antiga é um inimigo dessas formigas. Essa é a única razão pela qual essas formigas não ocuparam esta cidade. Depois que ele pensou sobre isso, Fei se sentiu confortável colocando sua tropa aqui. Se essas formigas pudessem entrar na cidade, 30.000 soldados nem sequer seriam suficientes para um banquete para todas as pequenas criaturas. No entanto, parece que existe um campo magnético dentro desta cidade. Armas de metal e armaduras de metal não poderão ser usadas. Tanto Tanasha quanto Paris não mencionaram isso em suas anotações. Como meus soldados podem ser colocados aqui? Fei sentiu que havia algumas discrepâncias entre a realidade e os cálculos dessas duas mulheres inteligentes. Essas discrepâncias não deviam existir. Será que este campo magnético só apareceu depois que o Imperador Yasin veio para cá? Fei balançou a cabeça e parou de pensar nisso. Deixe-me encontrar o primeiro túnel secreto. Nas notas que as duas mulheres deram a ele, ambas recomendaram a Fei que usasse essa antiga cidade deserta como uma segunda base. Esta cidade e a cidade das duas bandeiras poderiam complementar uma ou outra e fazer sanduíche dos inimigos entre elas. Devido às existências das formigas BC comedoras de metal, os bandidos do deserto nunca tocaram neste lugar. Embora houvesse rumores de que uma tonelada de tesouros existia na cidade, as elites da classe Lu os haviam levado ao longo dos anos, e essa cidade também não era atraente aos olhos dos aventureiros. O povo de Jax também sabia sobre esta cidade. No entanto, eles não puderam entrar neste lugar. O fosso de areia movediça vermelha que tinha mais de 500 metros de largura e todas as formigas Berserk comedoras de metal que viviam ali formavam uma excelente defesa natural que nenhuma tropa de elite conseguia atravessar. No entanto, nas mensagens que Tanasha e Paris deram para Fei, elas disseram que leram um livro escrito pelo Imperador Yasin na Biblioteca Real de Zenith, e descobriram que o Imperador Yasin veio a esta cidade antiga quando a Cidade das Duas Bandeiras estava sendo construída. Embora o Imperador Yasin não tenha encontrado nada de anormal no palácio desta cidade, ele acidentalmente descobriu um túnel subterrâneo que contornava o formigueiro da Cidade das Duas Bandeiras e levava a um lugar fora do fosso de areia movediça vermelha. O Imperador Yasin não contou a ninguém sobre isso. Talvez este sábio imperador tenha guardado o segredo para que pudesse ser usado no futuro. Fei rapidamente encontrou aquele túnel secreto seguindo as instruções que Tanasha e Paris deram a ele. Quase tudo nesta cidade antiga da morte foi construído usando um tipo de pedra negra que tinha propriedades magnéticas, e este túnel subterrâneo não era diferente. Este túnel tinha cerca de 5 metros de largura e mais de 4 metros de altura. 3 carruagens poderiam viajar lado a lado neste túnel, e os cavaleiros também poderiam atacar aqui. Um túnel subterrâneo como esse era magnífico. No entanto, ficou claro que os criadores desse túnel não conseguiram usá-lo e foram todos mortos. Fei não encontrou nenhum cadáver ou osso no túnel, e não havia partículas de poeira. A única coisa ruim é que não havia ventilação de ar no túnel e não havia muito oxigênio. Se Fei fosse uma pessoa comum, ele morreria depois de ficar no túnel por muito tempo. Fei caminhou ao longo do túnel por cerca de 10 minutos, e ele finalmente chegou ao fim. Havia um enorme portão de pedra de 2 lados que se abria para fora. Ele estava confiante de que uma tonelada de areia estava do outro lado desse portão de pedra. Mesmo que uma elite da classe Lu estivesse aqui, ele ou ela pode não ser capaz de abri-la. Felizmente, o homem parado em frente ao portão de pedra era Fei. Depois que ele mudou para o modo bárbaro, ele soltou sua força física e empurrou o portão de pedra. Bum! Ele empurrou o portão. Nesse momento, toda a areia invadiu o túnel junto com a luz do luar. Depois que o ar entrou, ficou mais fácil respirar. Fei calculou o tempo e soube que havia aproximadamente 5 horas antes do amanhecer. Ele pegou uma caneta e um pedaço de papel, escreveu uma carta e convocou o capa amarela da morte e caixa de um portal azul. Senhora Caixa, por favor, dê isso ao estrategista Arya na Legião Dentes de Lobo, eles estão 30 quilômetros a sudeste da Cidade das Duas Bandeiras. Ok. Caixa embalou a carta e instantaneamente correu na direção da Legião Dentes de Lobo como um raio.
Fei, por outro lado, voltou para o modo assassino. Ele montou muitas armadilhas mágicas ao redor da saída do túnel, e ele voltou para Diablo World satisfeito. Havia apenas uma última missão sobrando. Fei e Helena já haviam entrado no Worldstone Keep. Este era um edifício magnífico. Comparado com os sombrios e frios túmulos subterrâneos e cidades escuras em que Fei e Helena estiveram antes, o interior da Worldstone Keep era tão chique quanto o palácio de um rei. Os azulejos de ouro com decorações de cubo branco no chão e no teto decorativo, tudo somado ao luxo do edifício. No entanto, o riso do chefe final, Baal, e os demônios que estavam atacando Fei e Helena de todas as direções arruinaram isso. Este era o lugar mais aterrorizante do Diablo World. Todos os demônios e monstros aqui tinham muita força e tinham alguma inteligência básica. Com armas e armaduras mágicas, cada um deles era equivalente a um guerreiro de 4 estrelas no mundo real. Havia 3 níveis no Worldstone Keep. Após 4 horas de matança, Fei e Helena finalmente chegaram ao terceiro nível a partir do primeiro nível. No processo, Helena subiu de nível várias vezes, ela agora era uma arqueira mágica nível 84 e um paladino nível 46. Fei, por outro lado, ainda estava no nível 99. Embora ele tivesse uma tonelada de pontos de experiência, seu nível não mudou. No entanto, Fei já estava preparado para isso. Ele não estava preocupado, este era apenas um processo de acumulação. Depois de passar pela Worldstone Keep, entrar na Worldstone Chamber e matar o chefe final, Baal, ele teria completado todas as quests no modo normal, e as mudanças associadas poderiam ocorrer. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 422. A calmaria antes da tempestade. O chefe final, Baal, estava se escondendo na Worldstone Chamber, que estava conectada ao terceiro nível do Worldstone Keep. No entanto, seu riso aterrorizante e arrogante podia ser ouvido em toda a Worldstone Keep. A risada de Baal estava cheia de pressão e espíritos assassinos. Aquela intensa sensação violenta e cruel percorreu a região como ondas, e o poder invisível martelava continuamente os tímpanos e estados mentais de Fei e Helena. Qualquer um que fosse mais fraco que Fei e Helena poderia ter caído em um estado de caos e perder a cabeça. Quando eles finalmente chegaram à Worldstone Chamber, 4 horas haviam se passado. Fei não continuou e matou o chefe final, já que havia assuntos mais importantes para o rei cuidar no mundo real. Fei empacotou as recompensas que foram dropadas pelos monstros e saiu do Diablo World. O vento frio ainda soprava no deserto. Depois que Fei retornou à saída secreta do túnel que conectava a cidade antiga da morte e limpou as armadilhas mágicas que ele montou anteriormente, ele esperou pacientemente. Depois de 1 hora, o céu ficou mais brilhante. Havia uma luz fraca aparecendo no horizonte e isso significava o começo do novo dia. De repente, uma série de barulhos altos soou seguido pelo aparecimento de uma equipe de cavaleiros. Suas armas refletiam a luz fraca do sol e suas presenças eram opressoras. Eles finalmente estão aqui. Fei pulou em uma colina de areia e olhou na direção dos cavaleiros. Havia cerca de 5.000 deles, e eles estavam protegendo um monte de carroças com suprimentos. Os cavaleiros que lideravam o avanço usavam capas brancas e armaduras de prata, e seguravam bandeiras com um urso polar de 2 cabeças ou uma cabeça de lobo com dentes brilhantes. Eles eram as bandeiras de Zenith e da Legião Dentes de Lobo. Fei relaxou um pouco. Parece que tudo correu bem, pensou ele. Ele instantaneamente uivou, e aqueles cavaleiros o ouviram. Onde você está? Alguém gritou, e eles imediatamente correram em direção a Fei, depois que Fei reconfirmou sua localização. Esta tropa chegou a Fei em cerca de 5 minutos. Sua Majestade! É uma honra vê-lo novamente. Comandante da Legião, é uma honra para Cindy ver você de novo. Comandante da Legião,
É a honra para reis te ver de novo. O velho Aryan que usava uma armadura de couro, princesa mágica Cindy que usava uma túnica preta, e a espada perversa blindada de prata Reis, que usava uma capa branca e uma armadura prateada, saltou de seus cavalos e saudaram Fei. Eles estavam todos excitados e seu nervosismo desapareceu. Não há necessidade de complicar o processo. Não há tempo suficiente, então vamos fazer isso rapidamente. Há um túnel secreto atrás de mim e precisamos levar a comida e os suprimentos para a cidade com segurança. Além disso, notifique todos e certifique-se de que eles não entrem no fosso de areia movediça vermelho. Há feras demoníacas poderosas que vivem lá. Fei já havia mudado para o modo bárbaro, e ele disse isso quando levantou a mão. Todos os três que estavam de joelhos no chão foram levantados pela força invisível. Como quiser, organizarei tudo e ordenarei que as tropas entrem na cidade. O velho Arya, que agora era capaz de caminhar, sabia que o tempo estava apertado. Ele tinha muitas coisas para conversar com Fei, mas ele decidiu fazer isso mais tarde. Depois que ele saudou a Fei novamente, ele se virou e começou a organizar a entrada. Senhor, nos encontramos de novo, princesa mágica, e Cindy limpou as areias do roupão enquanto sorria para Fei. Naquele momento, parecia que uma flor havia florescido e se livrou da escuridão. Princesa Cindy, deve ter sido difícil viajar tanto. Fei sorriu e respondeu. Quando esta poderosa maga se uniu à Legião Dentes de Lobo, Fei ficou surpreso e feliz. Um mago era muito mais valioso em uma guerra, e a princesa Cindy era uma maga genial que dominava vários feitiços poderosos. Fei podia sentir o coração apaixonado sob sua aparência fria e sem emoção. Ei, ei, ei! Isto não é justo! Cindy, você nunca sorriu assim na minha frente que sou ultra bonito. Por que você está sorrindo assim diante do comandante da legião? Poderia ser. Espada perversa blindada de prata, Reis falou com Cindy e brincou com ela. Se você puder derrotar o comandante da legião em uma batalha, eu vou sorrir para você. Ah! O que quer que seja, como posso me igualar a um monstro como o rei Alexander? Fei sorriu novamente depois de ouvir os tons de brincadeira. Pelo menos parecia que esses dois mestres que tinham personalidades fortes estavam se tornando amigos. Era um bom sinal. Uma legião Dentes de Lobo unida era melhor que uma legião Dentes de Lobo cheia de conflitos internos. De certo modo, esse nível de harmonia refletia o trabalho que o velho Ian vinha fazendo. Neste momento, outra série de ruídos de Clip-Clop pensou. São os batedores de Jax. Eles estão aqui. A expressão mudou no rosto do Espada Perversa blindada de prata. Ele perguntou de forma proativa, Senhor, deixe-me ir e matar todos eles. Nós não queremos que eles saibam sobre nossos rastros. Haha! Ótimo! Vamos todos os três ter um pouco de competição para ver quem mais mata. Fei correu em direção aos inimigos quando ele disse isso. Está bem. Asas mágicas. Flutuação. Velocidade aumentada. Cindy gritou enquanto lançava alguns feitiços, e os elementos mágicos da área surgiram em torno dela. Um par de asas verdes translúcidas apareceu atrás das costas dela, e ela voou para os inimigos rapidamente como um anjo da batalha. Haha! Deixe-me mostrar-lhe. Espada da alegria e tristeza. Espada da separação e união. Vai! Espada perversa blindada de prata balançou os ombros, e dois raios de luz resplandecentes saíram da misteriosa caixa de espadas em suas costas. Essas duas espadas viajaram instantaneamente mais de 500 metros e mataram os 4 cavaleiros do Tigre da Areia avançado na frente. Havia apenas uns 100 cavaleiros do Tigre da Areia. Os batedores de Jax haviam notado essa tropa de Zenith muito cedo. Eles monitoraram essa tropa com cuidado quando esta tropa entrou na região próxima à cidade das Duas Bandeiras. Portanto, uma equipe de batedores de Jax os acompanhou de perto e queria ver o que eles estavam fazendo. No entanto, eles não esperavam que essa tropa que estava focada apenas em avançar os atacasse. Eles têm mestres guerreiros. Corram! Corram em direções separadas. Diga ao príncipe Fairenton sobre isso.
Rápido! O líder dos batedores sabia que algo estava errado e instantaneamente virou sua montaria enquanto dava uma série de comandos. Todos os cavaleiros do Tigre da Areia se viraram e começaram a recuar. Embora esse líder com a reação rápida não tenha salvado a própria vida, permitiu que 3 batedores escapassem com sucesso. Aqueles 3 batedores correram para o deserto e a mensagem estava sendo passada. Droga! Senhor, deixe-me persegui-los. Espada perversa blindada de prata queria ir atrás daqueles batedores. Não há necessidade. Os invasores de Jaque saberão que uma parte da legião veio para cá mais cedo ou mais tarde. Nós compramos bastante tempo, então não importa se eles souberem sobre isso agora. Temos assuntos mais importantes para cuidar. Fei balançou a cabeça e explicou. Ok, Reish esfregou o queixo e de repente riu, ha. Eu matei mais inimigos. Senhor Alexander, me dê rapidamente o prêmio. Enquanto Fei corria em direção à cidade antiga da morte, ele riu, eu disse que a pessoa com mais mortes ganharia um prêmio. Cindy riu, mas Reish não teve um retorno. Sua Majestade, toda a comida e suprimentos foram movidos para a cidade de acordo com o plano. Assim como o que Sua Majestade disse, existe um campo magnético especial dentro da cidade. Todas as engrenagens de metal não vão funcionar. A maioria dos soldados tinha mudado para armaduras de couro, e nós abandonamos a maioria das armas e armaduras de metal. Foi assim que tudo correu bem. O estrategista Aryan viu Fei retornando à saída daquele túnel secreto e rapidamente relatou tudo. Ótimo! Vamos fazer o próximo movimento. Passe minha ordem. Deixe 2.000 cavaleiros aqui para limpar a cidade. Cindy e Reish, vocês ficam aqui também para cuidar de tudo e se certificar de que tudo está seguro. Fei deu ordens imediatamente. O resto dos cavaleiros e o estrategista Aryan devem me seguir de volta e se encontrar com o resto da Legião Dentes de Lobo. O resto da legião deve usar essa oportunidade e entrar na Cidade das Duas Bandeiras. Como quiser. Senhor, deixe-me ir com você. Princesa Mágica, Cindy de repente saiu e expressou seu desejo. Cindy, esta cidade antiga precisa ser vigiada por alguém poderoso. É melhor que você e Reish fiquem aqui. Se os guerreiros mestres de Jax vierem, por favor, matem eles para mim. Fei pensou sobre isso e rejeitou a proposta de Cindy. Ok, então, Cindy pensou sobre isso e assentiu. Espada perversa blindada de prata. Reish olhou para Fei e Cindy repetidamente com um sorriso significativo em seu rosto como se descobrisse algo. Depois que os 2 mestres guerreiros e os 2.000 cavaleiros entraram na cidade, Fei fechou o portão de pedra com mais de 10 toneladas de peso. Depois disso, ele usou seu poder e agitou a areia ao redor da área. Todos os vestígios deste túnel secreto desapareceram. Depois que tudo estava pronto, Fei pulou para o cavalo que um soldado pegou para ele e levou os 3.000 cavaleiros com o estrategista Aryan para o resto da Legião Dentes de Lobo. Já era quase amanhecer e era o momento mais crítico. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 423. O retorno do rei. Era alvorecer e tudo estava quieto. Voxos! Uma grande flecha com flechas brancas perfurou o ar e atingiu o chão. O corpo da flecha vibrava rapidamente. Quem são vocês? Pare aí mesmo! Depois de ver a aparição de uma equipe de cavaleiros e ouvir os barulhos altos, Torres, que estava encarregado de vigiar o acampamento, disparou uma flecha e gritou para avisar a tropa desconhecida. Havia mais 3 flechas colocadas em seu arco, e ele estava pronto para atirar elas se algo parecesse errado. O resto da Legião Dentes de Lobo colocou seu acampamento a 30 quilômetros da Cidade das Duas Bandeiras. Quando eles montaram o acampamento, já havia batedores de Jax aparecendo ao redor deles. Era tempo de guerra, seus inimigos podiam atacá-los e atacá-los a qualquer momento. Perto do amanhecer, o estrategista Aryan recebeu a ordem do comandante da legião, e ele partiu com carroças que transportavam toda a comida e suprimentos e 5.000 cavaleiros.
Atualmente, o ex-mestre guerreiro número 1 de Chambord, Lampard, estava encarregado de supervisionar o acampamento, e todos os soldados da Legião Dentes de Lobo estavam cientes e prontos para os inimigos que aparecerem. Quando Torres ouviu os ruídos que os cavaleiros fizeram e não obteve uma resposta aos seus avisos, sua mente ficou tensa instantaneamente. Se você não declarar suas identidades, nós atiraremos, alertou Torres novamente, ao sinalizar para um batedor para informar a situação a Lampard. Ainda não houve resposta. Uma luz fria apareceu nos olhos de Torres quando ele soltou as 3 flechas em seu arco. Voxos! 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 As 3 grandes flechas deixaram 3 traços brancos de pós-imagens no ar enquanto elas corriam em direção à pessoa que avançava na frente. Neste momento, uma poderosa onda de energia apareceu e esmagou as flechas em partículas de poeira. Ha ha ha! Fernando! Sua habilidade com o arco e flecha melhorou de novo, um riso alto soou. O corpo de Torres congelou instantaneamente. Essa voz era tão familiar para ele que ele quase a gravou em sua alma. Depois que sua expressão congelou por um segundo, ele ficou muito feliz. Ele estava tão animado que suas mãos começaram a tremer. Ele se virou e gritou para um batedor atrás dele: "É Sua Majestade! O rei Alexander está de volta! Vai! Rápido! Diga ao Sr. Lampard! Diga a ele que Sua Majestade está de volta!" Quase ao mesmo tempo, uma bandeira com um cachorro de 2 cabeças, um machado e uma espada apareceu e flutuou ao vento. Era a bandeira de Chambord. A pessoa que liderava a tropa era o belo rei de Chambord. Sua Majestade! Torres pulou de sua besta rugido das chamas e se ajoelhou sobre um joelho com os batedores ao seu redor. Haha! Não há necessidade de todas essas saudações complicadas. O tempo está apertado, siga-me até a tenda central Rio Fei. O rei ficou feliz em ver sua guarda também. Ele sabia que a força de Torres aumentou muito e estava prestes a atingir o nível 5 estrelas. Se um guerreiro mais fraco estivesse na posição de Fei, as 3 flechas não poderiam ser detidas tão facilmente. Como você desejar. Como se eles encontrassem seu pilar espiritual, Torres e os batedores ao seu redor pularam nas bestas rugido das chamas e correram de volta para o acampamento da Legião Dentes de Lobo, com alegria. Buuu! Os sons altos da corneta ressoaram no acampamento. O portão do acampamento abriu e comandantes de todos os níveis saíram com entusiasmo em seus rostos. A pessoa que liderava o caminho era um homem robusto com cabelos ruivos e uma enorme espada preta nas costas. Tio Lampard! Fei saltou de seu cavalo e prestou seu respeito a Lampard. Sua Majestade e o Sr. Arya estão de volta. Ótimo! Só sei lutar, e posso finalmente dar o fardo de comandar tropas para vocês, respondeu Lampard. Embora ele fosse geralmente neutro e sem emoção, ele estava relaxado e alegre neste momento. Sua Majestade! Sua Majestade, Oleg sentiu tanto a sua falta. Todos os comandantes e todos os membros de Chambord se ajoelharam sobre um joelho no chão. Todos os oficiais de execução da lei, os cavaleiros do Zodíaco e os líderes de Chambord, como Robin e Oleg, estavam todos emotivos. Especialmente Oleg, ele estava prestes a correr em direção a Fei e abraçar suas pernas. Fei foi tocado por todas as reações também. Todas as emoções que seus subordinados estavam expressando não eram falsas, o rei podia sentir isso. Embora o gordo Oleg estivesse exagerando, seus sentimentos também eram reais. Depois que ele chutou Oleg na bunda, ele riu: "Ouvi dizer que você está sendo preguiçoso novamente enquanto eu estive fora. Sua Majestade! Eu fui injustiçado." Oleg explicou com um sorriso amargo no rosto. No entanto, ele estava realmente feliz que Fei fez isso. Ele sabia que essa era a maneira de o rei expressar a intimidade. Se um dia Fei parasse de chutar sua bunda, ele ficaria preocupado. Todos riram vendo essa cena. Alexander, você finalmente está de volta. Uma voz nítida e agradável aos ouvidos soou atrás de todos, e todas as pessoas ao redor de Fei se moveram e criaram um caminho.
A futura rainha Ângela caminhou em direção a Fei. Quando ela piscou seus olhos de cristal, as lágrimas apareceram. Ângela, Fei rapidamente se aproximou e abraçou-a. Depois que ele a beijou na testa, ele sussurrou: "Estou de volta, eu senti sua falta." Ângela não disse nada, mas ela abraçou Fei com os braços finos. "E, o demônio sombrio está de volta. Minha vida boa acabou." Um suspiro inadequado soou, e isso quebrou a cena calorosa e amorosa. Fei franziu a testa e olhou na direção da voz, e quem poderia ser se não fosse a princesa caída Vitória, que era preguiçosa e amava os tesouros. Era óbvio que essa garota saiu correndo de sua própria tenda com pressa e não teve chance de se trocar. Ela ainda estava usando um vestido extravagante com um monte de acessórios de aparência luxuosa nela. Ela com certeza parecia uma princesa, sua pele era lisa e brilhante, e ela estava linda. Parecia que essa garota esteve vivendo confortavelmente na legião sem as broncas de Fei. Depois de ver os olhares de Fei, esta linda garota gritou e fugiu. Enquanto ela estava fugindo, ela explicou: "Eu não queria me vestir." Todos riram depois de ver isso. "Por que você está tão quieto hoje?" Fei perguntou ao ver a loira Loli Emma parada em silêncio atrás de Ângela. Ela não estava sendo ela mesma hoje, e Fei não estava acostumado com isso. Depois que ele beliscou suas bochechas e a colocou em seu ombro enquanto ignorava seus socos e chutes, ele disse a todos: "O tempo está apertado, e podemos nos recuperar depois. Por enquanto, por favor, retorne às suas posições e ouça as ordens do estrategista Arya." "Como desejar." Todos os comandantes e soldados responderam. Dentro do acampamento de Jax. "Sua Alteza, eu tenho algo para relatar a você. Quando eu mergulhei na água bem naquele dia, descobri algo estranho." Inly, que finalmente acordou dentro da tenda central, estava relatado ao príncipe Fairenton imediatamente depois que ele abriu os olhos. "Estranho. Diga-me devagar." Depois de ver a expressão sincera no rosto de Inly, príncipe Fairenton sabia que esse assunto poderia ser sério e mandou embora os guardas da tenda. "Sua Alteza, foi assim." Inly lembrou o que havia acontecido e lentamente contou tudo a Fairenton. Quando Inly mergulhou pela primeira vez na água, ele não fez nenhuma descoberta. Ao contrário dos poços das águas na cidade das Duas Bandeiras, onde a água era clara, a água em que Inly mergulhou era muito lamacenta. No entanto, a fim de completar a missão que Príncipe Fairenton lhe deu, ele se decidiu e mergulhou mais fundo. Devido à sua bravura, ele foi capaz de descobrir a cidade misteriosa no fundo do oceano também. Parecia impossível para ele ir tão fundo no oceano, mas ele fez acontecer. Ele era realmente um bom nadador e mergulhador, e de alguma forma, ele foi capaz de minimizar a pressão insana da água no fundo do oceano. A água mais perto do fundo do oceano estava mais clara, e Inly foi capaz de ver o que estava ao seu redor. Ele ficou instantaneamente chocado. Quem poderia imaginar que havia um vasto oceano sob o deserto? Depois que ele se acalmou um pouco, ele descobriu que o que estava causando o estranho comportamento da água era uma força invisível que agitava o oceano. Parecia que havia uma criatura lutando para se libertar do fundo do oceano. Tecnicamente, ele poderia ter retornado à Terra e relatado isso ao príncipe Fairenton, mas esse homem era muito pobre de espírito. Sua mente estava focada apenas em descobrir a causa real desse estranho fenômeno para o príncipe Fairenton, e ele decidiu mergulhar ainda mais fundo para ter uma visão melhor. Como a corda que estava amarrada na cintura já estava esticada ao máximo, ele puxou a faca e cortou-a. Foi por isso que o corte foi tão limpo quando os soldados de Jax puxaram a corda para fora da água. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 424. Linhagem antiga. Embora Inly fosse bom na água, ninguém esperava que ele fosse tão incrível nisso, era inimaginável. Como um guerreiro de 4 estrelas, ele foi capaz de mergulhar nos lugares que nem Fei conseguia chegar. A pressão da água insana foi grandemente minimizada nele.
Quando ele estava experimentando a pressão da água que poderia facilmente esmagar um guerreiro de 7 estrelas, ele de repente sentiu como se algo estranho ocorresse em seu corpo, como se um bloqueio em seu corpo se abrisse. Ele agora era capaz de um nível de agilidade e coordenação que estava muito além de sua imaginação. Naquele momento, ele sentiu como se ele fosse uma besta demoníaca elementar da água e fosse capaz de nadar em qualquer lugar. Além disso, ele percebeu que sua visão melhorou significativamente debaixo d'água. Ele podia ver qualquer coisa que estivesse a poucas centenas de metros dele. Portanto, as criaturas parecidas com sereias e as estruturas no fundo do oceano que Fei só pode sentir usando seu poder espiritual eram vistas por ele usando seus olhos. Depois de ouvir a história, o príncipe Fairenton caiu em um momento de silêncio. Ele estava pensando em alguma coisa. Depois de um tempo, ele abriu a boca e disse: Quando estávamos na grande montanha de neve, meu mestre havia descoberto que há uma estranha linhagem mística antiga dentro de seu corpo. Parece que esta linhagem oculta foi ativada por você acidentalmente. Talvez seja uma linhagem elementar da água, e foi assim que você sobreviveu na água. Mesmo se este for o caso, ainda é muito perigoso. Desde que você atingiu o limite, por que você ainda se aprofundou? Se eu não fosse procurar você, você teria morrido. Eu queria descobrir o que estava no fundo do oceano para Sua Alteza. Ele abaixou a cabeça e disse com uma expressão de culpa no rosto. Nós poderíamos descobrir isso mais cedo ou mais tarde, você não precisava arriscar sua vida. Eu ficaria muito magoado se você morresse. Fairenton deu um tapinha no ombro de Inle. Este homem que cresceu com ele era exatamente como seu irmão verdadeiro, espere, comparado com seus verdadeiros irmãos que eram frios um para o outro e viam uns aos outros como potenciais ameaças na família real, Inle estava ainda mais perto dele. Portanto, Fairenton não queria que nada de ruim acontecesse com Inle. Eu entendi, Sua Alteza, Inle coçou a cabeça. Depois que ele pensou por um tempo, ele de repente baixou a voz e sussurrou: Sua Alteza, eu suspeito que os edifícios no fundo do oceano são parte de uma ruína mítica que ainda não foi descoberta. Pode até ser uma ruína mítica de 6 estrelas. Eu já pensei sobre isso. Fairenton balançou a cabeça quando a emoção brilhou em seus olhos. Este é um assunto importante. Se esta notícia vazasse, numerosos poderosos guerreiros e poderosos impérios poderiam correr para cá. Se isso acontecesse, até mesmo nosso império não poderia obter nenhum benefício disso. Portanto, temos que manter isso em segredo, disse ele. Sua Alteza, não se preocupe. Mesmo que eu morra, não vou contar isso para outra pessoa. Ele deu um tapinha no peito de ferro e disse. Um sorriso apareceu no rosto de Fairenton, mas ele balançou a cabeça e disse: Eu confio em você, mas estou preocupado que outra pessoa também saiba disso. Outra pessoa. Ele estava confuso. Como a água agiu de forma estranha em nosso acampamento, também deve ter acontecido na cidade das duas bandeiras. Quão poderoso é o rei de Chambord? Ele deve ter notado alguma coisa. Acho que a situação é muito mais complicada do que esperamos, disse Fairenton, balançando a cabeça com uma expressão preocupada no rosto. Este príncipe nasceu com talento, e foi levado como discípulo por uma elite de classe lua das terras sagradas do cultivo Grande Montanha de Neve. Ele atualmente tinha menos de 20 anos e já era um guerreiro de 8 estrelas, que o colocou no topo dos gênios guerreiros da região. No entanto, depois que ele chegou a esta zona de guerra, ele foi derrotado por Fei várias vezes em termos de força e inteligência, ele foi destruído em batalha, e a maior parte do suprimento de comida de suas tropas foi queimada, como se o rei de Chambord fosse seu nemesis. O orgulho de Fairenton foi completamente destruído por esse homem. Ele achava que odiaria e iria querer se livrar de uma pessoa assim, mas sentiu que esse gênio rei de Chambord lhe dava uma sensação estranha. Ele não era tão invejoso e não odiava tanto esse rei. Talvez seja porque o rei de Chambord não é um dos meus irmãos, e nós não precisamos competir pelo trono. Quem pode ter certeza de que os dois gênios guerreiros que pertencem a dois impérios antagônicos não se tornarão amigos? Mas isso é realmente adequado. Fairenton estava em um dilema, e ele não conseguia se decidir.
Neste momento, uma série de passos soou fora da tenda. Então, um guarda informou a ele que os batedores trouxeram as informações mais recentes. Traga-o! Firenton ordenou. Ele parou de pensar nessa questão complicada. Sua Alteza! 5.000 cavaleiros de Zenith deixaram o acampamento da Legião Dentes de Lobo e entraram no deserto enquanto nos evitavam. Eles estavam indo em direção à cidade antiga da morte, e nós os seguimos de perto. No entanto, nós fomos descobertos perto da cidade antiga da morte, e só nos conseguimos voltar vivos. Os batedores que sobreviveram ao massacre relataram a Firenton. Um batedor estava coberto de sangue e ainda havia uma flecha nas suas costas. Ban! Depois de ouvir o relatório, Firenton bateu nas costas do batedor com a palma da mão sem dizer nada. Todos ficaram chocados. Tink! A grande flecha que perfurou o corpo do batedor foi forçada para fora, e Firenton rapidamente pressionou algumas artérias principais e canais de energia guerreira neste batedor com os dedos. Ele foi tão rápido que seus braços deixaram uma série de pós-imagens no ar. O que o príncipe fez imediatamente parou o sangramento. Ele estava curando este batedor. Todos dentro da tenda se acalmaram, eles estavam com medo por nada. Obrigado por seu serviço. Você, por favor, leve este guerreiro para a instalação de cura para a recuperação completa. O príncipe Firenton bateu sua mão e ordenou. Obrigado, Alteza. O batedor ficou muito emocionado. Firenton era um príncipe, mas ele estava disposto a usar sua própria energia guerreira para curar esse soldado de baixo nível. Este movimento inesperado tocou este batedor que estava preocupado que ele pudesse ser punido. Ninguém sabia que esse soldado de baixo escalão jurou para si mesmo que estava disposto a morrer servindo o príncipe Firenton. Este batedor foi transferido para a instalação de cura rapidamente. Passe minha ordem. Chame todos os comandantes que estão acima do posto de comandante de batalhão. Uma reunião está sendo convocada. Como desejar. Depois que Firenton pensou em alguma coisa, ele caminhou em direção ao mapa que estava pendurado na parede. Depois que ele olhou para a localização da cidade das Duas Bandeiras, e da cidade antiga da morte, acampamentos de Jax e algumas trilhas antigas, ele ficou chocado. Poderia ser. São os soldados de Zenith que planejam entrar. Impossível. Além das poderosas elites da classe Lua, ninguém foi capaz de entrar na cidade antiga da morte. O fosso de areia movediça vermelha e as numerosas formigas berserk comedoras de metal existem, e elas são uma barreira que ninguém pode atravessar, mas porque um time de cavaleiros de Zenith iria lá? Eles não sabem sobre os perigos. Firenton pensou por um tempo e sentiu que isso era possível. Afinal, a cidade antiga da morte estava localizada no território de Jax, e fazia sentido que o povo de Zenith não soubesse sobre os perigos ao seu redor. Logo, os comandantes entraram na tenda central. Erdous, lidere 6.000 cavaleiros do Tigre da Areia e inspecione a cidade antiga da morte. Se você encontrar os cavaleiros de Zenith, tome a decisão que seja apropriada na situação. Se você acha que pode ganhar, ataque e mate aqueles cavaleiros. Firenton deu uma ordem. Como você desejar. O comandante chamado Erdous aceitou a ordem e saiu da tenda. Kendo, lidere 6.000 cavaleiros do Tigre da Areia e vá em direção à cidade antiga da morte após 30 minutos. Se Erdous for bem-sucedido, você não precisa se revelar. Mas se ele estiver preso pelos soldados de Zenith e estiver em perigo, ataque e combine forças. Certifique-se de que os cavaleiros de Zenith estejam todos mortos em volta da cidade antiga da morte. Outra ordem foi dada. Este foi um movimento inteligente. Haveria 12.000 soldados de Jax ao redor da cidade antiga da morte. Mesmo que eles encontrassem os 5.000 cavaleiros do Zenith, eles tinham a vantagem dos números e teriam quase 100% de chance de ganhar. Mesmo que os mestres guerreiros fossem cruciais nessas batalhas, a energia guerreira de um mestre guerreiro era limitada. Se um guerreiro de 9 estrelas se esgotasse sua energia guerreira, ele ou ela poderia ser morto por soldados comuns.
Mesmo os guerreiros mais poderosos não eram destemidos. Como você desejar. Kendo colocou seu capacete de metal preto e saiu da tenda em emoção. Ele estava com tanta sede de sangue que ele já estava lambendo os lábios. Para os soldados e comandantes de Jax, apenas as batalhas poderiam excitá-los. Os 2 dias de defesa pura já causaram um pequeno alvoroço nos acampamentos. Passe minha ordem. Aumente o número de batedores que temos ao redor do acampamento da Legião Dentes de Lobo e monitore-os de perto. Se alguém em Zenith estiver se comportando de maneira estranha, fale comigo o mais rápido possível. O reforço da Cidade das Duas Bandeiras com certeza tentará passar por nós e entrar na Cidade das Duas Bandeiras hoje. De acordo com o nosso plano, eles serão todos capturados e mortos se tentarem passar pela nossa linha de defesa, haha. Firenton deu mais algumas ordens e estava se sentindo ótimo. Como você desejar. Todos os comandantes responderam. Sua Alteza, se o rei de Chambot fizer o seu movimento, ninguém do nosso lado poderá derrotá-lo. Alguém notificou o príncipe com cuidado. Com um sorriso no rosto, Firenton respondeu com confiança, não se preocupe, eu já encontrei a solução. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Ei, você gosta desta novel? Acha que tem pontos a se melhorar? Ou acha que o autor já conseguiu expor toda a sua experiência com esta obra? Diz pra gente lá no novo site da Central Novels. Avalie Hail the King. Hail the King, capítulo 423. Hail the King, capítulo 425. Compartilhar. Facebook. Twitter. Luan King. https://empirenovels.com.br/novels/king/. Leiam as minhas novels autorais, King, e HADI.S. Facebook. Instagram.